Bem-vindos, cada um de vocês, neste culto, no 7º domingo após Pentecostes. A palavra de acolhida que trazemos neste dia vem do texto de Isaías, capítulo 44, versículo 8, onde diz: Meu povo, não tenha medo nem fique apavorado. Não é verdade que desde o princípio eu sempre anunciei a vocês o que ia acontecer? Será que há outro Deus além de mim? Não, não existe outro. Eu sempre anunciei a vocês o que ia acontecer. Será que há outro Deus além de mim? Não, não existe outro protetor. Eu não conheço nenhum. Com estas palavras, o profeta quer trazer a cada um de nós um diálogo com um Deus. Deste Deus que sabe todas as coisas, em que nada, e por essa mesma razão, sabe exatamente todas as angústias e anseios dos nossos corações. Quantas vezes somos tentados pela nossa velha natureza e pelas paixões que estão em nosso derredor no mundo. Por isso, nos aguarda e nos acolhe em seus braços. Assim, sabendo, o profeta declara: não há outro protetor, não há outro de fato em toda a terra em quem podemos depositar a confiança da nossa vida, repousar seguros na certeza de que passaremos neste mundo e para além deste mundo para um lugar de paz e repouso por nosso Deus, o fiel protetor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Como eu amo o teu tempo, como é bom vir aqui, com alegria te eu canto, ó meu Deus e Salvador. Graças te damos por tua palavra, que semeada transformou as nossas vidas de centeio a trigo. Nós te damos graças e louvor porque continuamente com o teu Espírito Santo ages através da tua palavra e dos meios da graça, afofando a terra entre nós, tirando do meio de nós o inso, livrando-nos de tentações e perigos que muitas vezes poderiam nos levar à descrença e à perdição. Senhor, neste mundo ainda estamos rodeados de joio, de pessoas e de influências que tentam enredar-nos e nos tirar, impedir que produzamos os frutos para o qual fomos semeados neste mundo. Mas confiamos na palavra do ceifeiro, que olha e conhece a cada um de nós, melhor do que nós mesmos. Por isso, Senhor, atenda às nossas petições, olha pelas nossas vidas e por teu Santo Espírito, mantenha-nos, sustenta-nos, ativos e produzindo os frutos dignos do teu chamado. Por Cristo Jesus, teu Filho, que vive e reina contigo, ó Pai e o Espírito Santo, único Deus, para todo sempre. Amém, Senhor. Quem só no Senhor põe a sua fé e vive servindo em amor, mesmo que em muitos momentos terá problemas que causam a dor, é nesses momentos que a sua fé dará provas de existir, pois soluções o Senhor mostrará que ainda existem aqui. Com
está. Confie em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. Em muitos momentos nós vamos ter a ideia de que tudo é mal. Muitos amigos já não mais serão fiéis companheiros aqui. E nesses momentos de vida assim, podemos nos desesperar, pois é o Senhor que sempre conosco está. E sempre as crianças contai de Deus, a fim de crescerem fiéis. Nunca temendo a verdade falai, que Deus ama a todos igual. E quando partimos do mundo aqui, felizes podemos estar. Muitos irmãos vamos reencontrar, e a Deus louvaremos sem fim. Confie em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. Confie em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. E sempre conosco está. E sempre conosco está. Em Mateus capítulo 13, dos versículos 24 a 30, depois 36 a 43. Esta é a segunda desse conjunto de parábolas de Jesus, no capítulo 13, a qual ele traz também a explicação, a parábola do joio e do trigo. Iniciamos a leitura com reverência à palavra do Senhor, o Santo Evangelho. Amém. Onde lemos assim: Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo: o reino de Deus é como um homem que semeou sementes boas nas suas terras. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo, semeou no meio do trigo uma erva ruim, chamada joio, e depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. Aí os empregados do dono mandará os seus anjos, e eles ajuntarão e tirarão do seu reino todos os que fazem com que os outros pequem, e também todos os que praticam o mal. Depois, os anjos jogarão essas pessoas na fornalha de fogo, onde vão chorar e ranger os dentes de desespero. Então o povo de Deus brilhará como o sol no reino do seu Pai. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Até aqui, palavra do Santo Evangelho. O Santo Evangelho gostei de ouvir, falou do passado, presente, por vir. O Espírito Santo me faz nele crer, alegre eu canto, feliz vou viver.
mudará, dor e pranto. Jesus manda o Salvador, seu Filho, nosso Redentor. Posso tirar? Eu posso tirar? Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Não guerras e terror, injustiça em lugar do amor. Mas Jesus aproxima em seus braços receberão. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. De modo muito especial, neste momento em que queremos meditar nas palavras do Evangelho há pouco escutadas. E deste texto destacamos o versículo de número 41, onde diz: o Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles ajuntarão e tirarão do seu reino todos os que fazem com que os outros pequem, e também todos os que praticam o mal. Que Deus nos acompanhe na meditação desta palavra, de modo muito especial, pensando que continuemos a ser o trigo para o qual fomos plantados. Mateus está narrando aqui em nosso texto um conjunto de parábolas acerca do reino de Deus. Características deste reinar, deste modo como Deus reina no mundo e através dos seus filhos, através da sua igreja, como ele faz a sua vontade acontecer. Vemos, como na semana passada, a narrativa da parábola do semeador, onde a semente assume uma figura. Na figura da semente nós temos a palavra, a correlação com a palavra de Deus. Os diversos tipos de solos, como os diversos tipos de vida que estão presentes na terra, onde esta palavra é semeada. Hoje nós vemos uma parábola, uma história semelhante, também relatada e explicada pelo próprio Senhor Jesus aos seus discípulos, para que eles pudessem guardar as relações entre a história e o reino de Deus. Nós ouvimos na história que um semeador então lança no seu terreno sementes boas, sementes de trigo. E essas sementes começam a crescer. Só que também é lançada no meio deste mesmo terreno sementes de um inso, de uma erva daninha, de algo que está lançado não para produzir bons frutos, mas, pelo contrário, para estrangular, para impedir a produção dos frutos das boas sementes. No tempo da colheita, os funcionários desse patrão ficam impressionados, preocupados, porque, na verdade, eles lançaram a semente e a semente era boa. Jesus, então, traz essa explicação para cada um de nós.
quando ele, junto com os discípulos, dá nome a cada uma dessas figuras. O semeador é o próprio Deus. A semente boa, o trigo, é a palavra semeada no mundo e que faz com que as pessoas que são convertidas possam crescer e produzir frutos agradáveis a Deus. São os filhos do reino, são cada um de nós, batizados, mantidos e sustentados pela ação da palavra de Deus. A erva daninha, o inso, são as influências e as pessoas que estão a serviço do maligno, o próprio diabo. Esse lança no meio das terras, esse lança no meio do povo, também as suas sementes de discórdia, de sedução, de destruição, de enredo para levar para impedir que estas boas sementes produzam frutos. Há dito em nosso texto que haverá o dia da colheita. E somente no dia da colheita é que haverá a separação entre os bons frutos e aquilo que apenas está atrapalhando. Interessante esta parábola para os nossos dias. Interessante essa parábola para entendermos alguns aspectos de nossa vida cotidiana. Estava estudando quando ouvi um comentário de um teólogo luterano de nossa igreja nos Estados Unidos, Travis Skoll, que diz que nesta terra não apenas pessoas ruins e boas podem ser identificadas. Muitas vezes, pensar desse modo leva-nos a uma visão dicotômica sobre as pessoas. Aqueles que são bons e podem ser identificados e assim estão distintos daqueles que são maus. Por outro lado, ele traz uma reflexão dizendo que as coisas más dessa terra podem estar entrelaçadas com as coisas boas e que arrancar qualquer uma delas antes do tempo correria sério risco em arrancar a outra. Assim, segundo sua reflexão, suportamos dificuldades deixando que coisas boas e coisas más cresçam juntas até a colheita. Antecipar, portanto, a colheita do Filho do Homem é o que alimenta nosso senso de justiça diante do mal, o aqui e agora. Olhando para esse texto, estimados irmãos, podemos entender, e há alguns exemplos bíblicos para sustentar essa posição, de que as influências más, o inso, está presente entre nós, não através apenas de pessoas, como instrumentos do maligno, mas também de pensamentos, de influências que agem e que nos enredam muitas vezes, sob o risco de nos levar à perdição. Um exemplo trazido por alguns teólogos nesta linha de reflexão, acontece no exemplo bíblico de Judas. Judas não era mau por natureza, como se ele já no meio dos discípulos fosse escolhido para ser o mal. E a reflexão é interessante porque, olhando para o grupo dos 12, Judas, no meio dos 12, era alguém de confiança. Deram a ele a tarefa de ser o tesoureiro do grupo. O homem que cuidava do dinheiro. Há alguns escritos que apontam, não é de grande confiabilidade, de que Judas talvez tivesse uma boa intenção. Não é essa a minha interpretação. Mas, segundo esses, Judas teria feito essa acusação ou essa tentativa de apresentar Jesus aos líderes judeus na expectativa de que os seus discípulos, o povo,
promovesse uma rebelião, que se rebelasse para resgatar o seu mestre e assim também tomarem para si o reino de Israel das mãos daqueles que eram considerados os usurpadores. O que Judas fez é mau e não muda a sua história. Mas em que caminhada, ao longo da caminhada, que essas ideias, que essas influências começaram a fazer parte da sua vida? E por que razões ele permitiu que essas influências más mantivessem alimentadas continuamente? Tais pensamentos também rondam os nossos dias. A palavra do Senhor em Provérbios diz que há pensamentos e propostas e caminhos que para os homens parecem bons, mas que ao final se revelam como caminhos de morte. Em outras palavras, influências que estão presentes no meio do povo de Deus e que só vão ser reveladas as suas ações, a sua nocividade, o seu perigo, talvez quando for muito tarde. Portanto, é preciso tomar atenção. O desespero fez com que o próprio Judas, depois de trair Jesus, não conseguisse mais se desvencilhar e, convencido pelos seus próprios argumentos, tomou a decisão de que o melhor caminho, de que a melhor escolha que ele poderia fazer naquele momento era tirar a sua própria vida. Tolo. Ao escolher caminhos que para os homens parecem bons, somos, e as pessoas em nosso redor, são muitas vezes seduzidas, enredadas, emaranhadas nas ciladas do inimigo, e se não forem libertas a tempo, podem não mais ter chance. Outra história que a palavra do Senhor nos conta, no início do livro de Atos, capítulo 5, quando nós vemos a igreja de Deus crescendo, as pessoas sendo influenciadas pela autoridade da pregação dos apóstolos. Muitos ali naquela congregação, motivados pelo evangelho, vendo a necessidade de seus irmãos e tendo eles condições, bênçãos, vendiam suas propriedades, repartindo os bens com os mais pobres à medida em que alguém sentia necessidade. Uma vida em comunidade. No entanto, no meio dessa comunidade, nós vemos um casal, Ananias e Safira. Também detentores de posses, também ali apanhados e acolhidos pelo Evangelho. Ananias e Safira, vendo que alguns que tinham posse estavam vendendo e doando os seus recursos para o auxílio, para o serviço social da igreja emergente que estava surgindo, tomaram o tento de também fazer isso. Nós temos tanta coisa, podemos vender uma de nossas propriedades e pegar os recursos e doarmos para a igreja. E fizeram esse voto diante de Deus. Disseram, nós vamos vender um terreno, uma área, uma propriedade, e os recursos que vierem dessa propriedade daremos ao templo. Muitos de nós conhecemos a história. No meio do caminho, entre a proposta e a execução do projeto, eis que a tentação surge. Eis que o tentador começa a soprar nos ouvidos de Ananias e Safira, dizendo, quando venderam a terra, os recursos que receberam foram muito além daquilo que esperavam. De modo que pensaram assim, não precisamos dar tudo isso para a igreja. Safira, vamos fazer o seguinte, você fica com uma parte dessa venda, desse recurso do terreno,
E você guarda aqui num lugar secreto que nós dois sabemos, e a outra parte eu vou levar para o templo. Afinal de contas, somos só nós dois que sabemos isso. E já estamos ajudando? Foi o que prometemos. Será? Na sua promessa, no seu intuito livre de poder ofertar a Deus com alegria daquilo que Deus estava dando. Deus já estava no meio do caminho entre a proposta e a execução, abençoando o voto que eles haviam feito, permitindo, dando condições para que mais pessoas pudessem ser auxiliadas pela oferta que eles estavam oferecendo. Mas no meio do caminho, então, Ananias toma essa decisão, essa escolha de dar apenas parte do que ele havia prometido. Seduzido, novamente, como digo, pelas artimanhas do inimigo. Deus não está sabendo. Somos só nós. Isso é segredo nosso, é íntimo. Surpreendidos diante de toda a igreja, Ananias e Safira, cada um no seu tempo, morrem. Não porque estavam mentindo para pessoas, nem para os apóstolos, mas porque estavam mentindo para Deus. A história que abalou, que impressionou, que impactou todos os ouvintes, mostram que ali no meio do povo, que era trigo, Ananias e Safira, dos escolhidos que eram escolhidos para serem trigo, o próprio Judas, como os outros discípulos, enredados, foram traídos por influências e pensamentos, por escolhas más, por seduções, por artimanhas de Satanás, que usa, como nessas duas histórias, não pessoas, não terceiros para influenciar, mas soprando pensamentos que são guardados no íntimo, associados a uma natureza corrupta, a qual todos nós compartilhamos. Nesses dois casos, infelizmente, dá-se o texto de que foram à perdição. Estimados irmãos e irmãs, ainda hoje há, sim, como diz Travis Skoll, tentações e paixões a qual nós, como povo de Deus, estamos caminhando. E por causa dessas influências más, das escolhas erradas, muitas vezes nós sofremos na nossa vida, e a igreja sofre no seu meio, das dores e aflições plantadas pela maldade no mundo. Diante de tudo isso, qual caminho, qual escolha tomarmos? A palavra do Senhor nos diz que devemos perseverar. No mundo tereis aflições, mas mantenham-se firmes e animados. O Senhor, que conhece todas as coisas e conhece os nossos corações, sabe das nossas necessidades. E diferente do olhar analítico e crítico que o mundo muitas vezes lança sobre nós, o Senhor sabe o que necessitamos. E também sabe a força da semente plantada em nossas vidas e como é importante manter essa semente ativa e produzindo. Ou seja, pelo contato com a palavra de Deus, pelo uso dos sacramentos que o Senhor nos dá, recorrendo a Ele, mantendo esse contato e essa comunhão, pela palavra, pelos sacramentos e em oração com o nosso Pai que está nos céus, podemos viver seguros e perseverantes nessa jornada. Quando Jesus ensina aos seus discípulos e ensina, portanto, a cada um de nós, na oração do Pai Nosso, a quinta petição: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Neste ensino, nestas palavras
singelas que Cristo nos traz, está um ensinamento de grande potência. Nós sabemos que Deus, na verdade, não tenta ninguém, como diz Martinho Lutero no Catecismo Menor. Mas ele conhece o tentador, conhece as tentações. Na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, viveu todas elas na sua carne. Porém, vencendo ele o inimigo, dá a cada um de nós também a segurança de que, confiando nele, podemos passar por essas aflições e dificuldades sem o risco de sermos deixados para trás. Portanto, o Senhor tem prazer em nos fortalecer em meio às adversidades. O Senhor tem com isso também a capacidade de fazer com que as nossas raízes, em meio aos enredos que estão ao nosso redor, sejam mantidas firmes por sua palavra, sempre que a ela recorrermos, em momentos de dúvida, em momentos de aflição, em momentos de incerteza sobre onde está a verdade. Diz Jesus: a tua palavra é a verdade. Estimados irmãos e irmãs, o apóstolo Paulo, no texto de Romanos hoje, nos traz uma palavra de que o mundo inteiro, não apenas nós, mas por causa do pecado que começou lá atrás no Jardim do Éden, o mundo inteiro, e ele vai além, o próprio universo, geme a agonia, a expectativa da redenção final. Geme e anseia num clamor toda a natureza para o dia em que Cristo de fato volte para fazer a última colheita, para de fato separar de modo definitivo todas as influências, toda a maldade e lançar ao inferno e à destruição o diabo e todos aqueles instrumentos que ele utilizou para prejudicar, para de algum modo impedir o pleno ou a plena frutificação do reino de Deus. E naquele dia, em que não apenas nós, mas toda a natureza, todo o universo, ansiamos sermos resgatados, seremos restaurados ao estado de originalidade, santidade, pureza, justiça, segundo o próprio Deus. Antes que esse dia chegue, é necessário, portanto, usarmos constantemente dos instrumentos que o próprio administrador, o dono da colheita, nos dá e nos disponibiliza. Usando, portanto, de todos os recursos, com a igreja aberta, com estudos ao alcance de cada um de nós, usando dos meios materiais e humanos que ele disponibiliza ao seu povo, mantermos-nos sempre firmados. Ainda uma reflexão de outro pastor, que nos traz que um aspecto positivo quando nós podemos olhar essas parábolas é entender que o semeador não lança uma por uma semente, de modo a ter um distanciamento, mas que ao lançar as sementes em terra boa, essas sementes quando produzem, ao lado de uma semente que produz bons frutos, está outra, e outra, e outra. Em outras palavras, ele traz a importância do trabalho coletivo, da vida em rede na igreja, da comunhão entre os irmãos. Talvez, nesse período de restrição social, muitos de nós nos sintamos, porventura, isolados, porque não temos o contato, como ontem no nosso estudo, encontro distrital, alguém comentou. Sentimos a falta do abraço, da acolhida, do encontro nos dias de culto,
com os irmãos na fé, de termos não apenas o alimento da palavra, mas também o alimento do convívio social após o culto, no momento do cafezinho, no momento da bolachinha, das conversas que nos alimentam, que nos sustentam também de maneira emocional para a nossa jornada, a nossa luta cotidiana. Sim, isso faz falta, mas não é motivo para esmorecermos e também sucumbirmos. Precisamos usar das ferramentas que o momento nos dá. E assim, se porventura não podemos nos ver aí abraçar e tocar, mas usemos o telefone, a internet, usemos como professoras muitas vezes fazem na sua criatividade e apego aos seus alunos, de se enrolarem em capas protetoras para poderem abraçar, para poderem estender a estas sementinhas que são formadas por elas, também este amor verdadeiro, essa expressão de cuidado e de empatia. Estimados irmãos e irmãs, a boa notícia neste tempo de isolamento é que a igreja continua amarrada uns aos outros e cada um de nós ao nosso Senhor Jesus por sua palavra e pelos meios de bênçãos que Ele nos dá. Sejamos aquilo para o que fomos plantados, trigo a frutificar, a produzir vida no mundo que está enredado por morte, sedução e perdição. Que o Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, possa nos sustentar sempre pelo poder e pelas habilidades que o Espírito Santo nos concede. Amém. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, retires de mim o teu Espírito Santo. Torna da alegria da salvação e mantém-me de espírito voluntariamente. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar, não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar, que um lar no céu, Cristo vai me dar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Confiando no meu Senhor, eu não temo mal. Confiando no meu Senhor, tenho paz real. Se o mal me vier, tanto faz, nele confiarei, pois a Jesus me entreguei, Ele é meu rei. Agora sou feliz, como sou feliz, Se o mal me vier, tanto faz, nele confiarei, pois a Jesus me entreguei, Ele é meu rei.
Senhor Deus, Pai querido, graças e louvor rendemos a Ti por Tua palavra, pelos meios da graça, por Tua presença entre nós e por nos dar, ó Pai, condições para que, enredados e animados uns pelos outros, sigamos em frente, Senhor Deus, produzindo aquilo para o que fomos chamados, semeados neste mundo. Somos parte da Tua seara, Senhor Deus, o Teu povo, o Teu corpo. Somos, Senhor Deus, o trigo em meio ao joio. Mas conforme Tu mesmo nos ensinas, não é possível necessariamente separar uma coisa da outra. Mas podemos, e por isso pedimos, sabedoria, para podermos, Senhor Deus, não sermos enredados, emaranhados, sufocados, e que venhamos a sucumbir na fé, nem nos frutos de amor, de misericórdia, de sabedoria e de ensino que aprendemos da Tua palavra. Ajuda, Senhor, para que a Tua igreja permaneça sendo as figuras, os instrumentos de aproximação, de sustentação, para que os que estão longe sejam aproximados, sejam cultivados e mantidos por Ti, para o Teu propósito, que é a salvação de todas as pessoas. O mundo clama pelo Teu retorno. Nós, como Teu povo, fazemos coro a esta vontade e desejo. Venha o Teu reino. Reine sobre nós, reine, Senhor Deus, sobre as pessoas ao nosso redor, quando olhando para nós possam enxergar a Ti. Venha o Teu reino e reine sobre toda a terra, Senhor Deus, chamando a Si mesmo todos aqueles que estão longe, e que sejamos este povo para viver contigo na glória eterna. Sinais de que os dias desta colheita se aproximam são evidenciados a todo momento. Dá-nos, portanto, Senhor Deus, condições de comunicar, de testemunhar, de trazer aos olhos daqueles que ainda estão perdidos e desnorteados essa palavra de esperança, essa fonte de socorro e proteção que temos e reconhecemos em Cristo Jesus. Senhor Deus e Pai, nós Te damos graças e louvor, porque neste tempo de pandemia, ouvimos irmãos e irmãs muitas vezes acamados, passando por momentos de dificuldades, até mesmo de luto. Mas nós clamamos, Senhor Deus, por aqueles que são Seus filhos, para que não permita que sucumbam. Mas levante para que assim, junto conosco, mantenham este coro de vida, de alegria, de segurança e salvação para com as pessoas que os cercam. Louvamos a Ti, Senhor Deus, por teres ouvido a oração do Teu povo, teres recuperado a saúde de Gladys Rosane, Jean, que junto agora com sua família, com cuidado, com atenção, continua se recuperando, mas já fora dos hospitais. Senhor Deus, fica com a família Silva, que continua enlutada, Pai querido, a nossa congregação, a nossa paróquia. Mantenha-os unidos, ó Pai, segundo o desejo, o pedido de sua matriarca, de sua filha, Pai. Mantenha a igreja aquecida pelo Teu santo evangelho,
por tua palavra, por irmãos e irmãs que, movidos pelo teu evangelho, ofertem tempo, dons, recursos para que a tua igreja esteja presente, mesmo em tempo de isolamento, nas casas, nos lares, nas vidas, atuando para aquilo que tu desejas que a igreja faça enquanto está aqui no mundo. Proclamar as boas novas de salvação, acolher os enfermos, sustentar os caídos, para que juntos, ó Deus, sigamos em marcha, olhando para a cruz da nossa salvação. Senhor Deus e Pai querido, te louvamos porque vemos e ouvimos relatos de conquistas, de novas fronteiras que são avançadas. Pai, te louvamos pelo trabalho novo que está sendo iniciado em Brisamar, Itaguaí. Abençoe ao pastor Gilberto, toda a liderança da congregação desta paróquia Cristo Rei. Senhor Deus, que possam ser tua voz, teu espaço de acolhida, de atendimento, de orientação para aqueles moradores. E que alcancemos, Senhor Deus, a tão sonhada alegria na boa-aventurança de estarmos reunidos como uma grande rede de irmãos e irmãs, mantidos e sustentados pelos teus meios de salvação. Concede, Senhor, as ofertas trazidas aqui, que sejam multiplicadas na boa administração dos recursos, mantendo tanto aqui em Campo Grande, Campos Elíseos, Duque de Caxias e outras frentes missionárias que nós temos em nosso distrito, paróquias, Brasil e mundo afora. Palavras ditas, sustentadas, acolhendo vidas, em lugares talvez onde nossos pés e nossas mãos, de maneira física, não alcancem, mas que a tua palavra, através de nós, possa tocar e resgatar esses corações. Senhor, te louvamos porque continuas a mandar ceifeiros, trabalhadores na tua seara, para resgatar e desembaraçar as ervas daninhas, pensamentos maus, influências, vícios que destroem. E assim, Senhor Deus, através destes teus servos e servas, estás resgatando e restaurando vidas. Faça isso, Senhor, para além da nossa capacidade. O milagre de vermos pessoas que antes estavam seguindo por caminhos tortos, caminhos de morte, retornarem, Senhor Deus, de novo para a tua família, para a tua casa, preparadas para estarem à tua mesa, com alegria receberem do teu perdão. Tudo isso, Pai, nós pedimos, em tua presença nos alegramos, por tua ordem proclamamos esta palavra de salvação, antes que chegue o fim, antes que seja tarde demais, antes que os anjos sejam enviados para recolher, amarrar e lançar no fogo aqueles que se corromperam, que se perderam, transformando-se de trigo em inso. Faze, Senhor, a tua vontade em nossas vidas, por Cristo Jesus, de quem aprendemos a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, Senhor. Com todos a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o rosto e vos dê a paz. Amém.
te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Firme subindo pelo trilho certo, sem perder o rumo para os céus, agradecendo, abençoando, sentirás que somos filhos seus. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Seus anjos te acompanharão. Tenha descanso e o pão de cada dia, isso nunca venha te faltar. E quando a morte vier a teu encontro, o inimigo não te possa achar. Te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te